Meus amigos e minhas amigas, na continuidade da minha contribuição para aqueles que trabalham no foro e aqueles que são leigos, mas têm interesse em saber sobre temas jurídicos, eu vou falar agora para vocês sobre os alimentos, o pensionamento para filhos e filhas que têm mais de 18 anos de idade. Realmente, eu acho que nós temos que pensar em duas situações diferentes. Que a maioria dos operadores do direito, aí eu englobo juízes, advogados, promotores, tribunais, etc., etc., não pensam nisso que eu vou falar aqui. O importante que eu considero para aqueles que estão começando a vida, que ainda estão achando que dependem de uma pensão alimentícia, de preferência do seu pai, essas pessoas normalmente não pensam, eu tenho visto nas ações de alimentos, não pensam no seu futuro, Eu vou fazer um parêntese aqui para informar uma coisa que quase ninguém sabe aqui no Brasil, que é o seguinte: nos Estados Unidos, a maioria imensa dos jovens trabalha. A maioria imensa dos jovens trabalha. Isso é muito importante, ficar bem explicado e bem entendido. Qual é a ideologia do povo americano? Time is money. Tempo é dinheiro. Aquele jovem que simplesmente vive por conta do estudo. Time is money. Ele está deixando de conquistar uma vitória, adiando o começo da sua vida profissional, ou do seu ganha-pão, digamos assim. No Brasil, a gente tem a mentalidade oposta. Nós vemos jovens de 20 e tantos anos. Eu já tive casos de pessoas com 27, 28, 29, 32 anos recebendo pensão. Consideram-se incapazes de trabalhar e de sobreviver por conta própria. Essas pessoas, se vivessem nos Estados Unidos, teriam muita dificuldade de sobrevivência. Quem iria custear a manutenção de uma pessoa de 20 e tantos anos? Eu vou lembrar aqui um exemplo de um famoso que é Bill Gates. Bill Gates, com 17 anos, estudava na Universidade de Harvard e simplesmente abandonou o estudo, a faculdade, para, junto com um amigo, fundar uma empresa
para a venda, eu não me lembro se é de programas de computador ou de computadores para o Japão. Fundou uma empresa júnior, digamos assim, e abandonou a faculdade. Até hoje, talvez não tenha um diploma superior. O objetivo dele era o trabalho. Aqui no Brasil, nós somos a República dos Bacharéis. Há anos passados, falava-se isso. No começo do século XX, o Brasil era a República dos Bacharéis. Agora é de novo, no século XXI. Agora, nesse nosso século, nós repetimos o modelo anterior. O que se pensa no nosso país no momento? As pessoas têm que ter cada vez mais diplomas. Mais e mais diplomas. E o mercado de trabalho não tem espaço para tanta gente diplomada. Juiz de Fora, onde eu moro, tem 7, 8 faculdades de direito, nem sei mais quantas são. Quando eu estudava direito, havia a Faculdade Federal e havia a Faculdade Viana Júnior. Depois apareceram outras e outras e outras e outras e outras. E hoje em dia é moda as pessoas escolherem direito, achando que a área jurídica é a melhor de todas. E estudam, fazem vestibular, arrumam um jeito de entrar na faculdade que escolhem e depois ficam sem emprego e sem fonte de renda. Eu, como juiz, eu penso muito isso. Eu não penso só na situação dos pais que pagam pensão, mas penso também no prejuízo que esses jovens têm, porque ao invés de procurarem ingressar logo no mercado de trabalho, seja na sua profissão ou em outra, até se formarem, esses jovens querem ser, muitos deles, eu notei a maioria deles, eles querem ser eternamente estudantes. Eu vejo pelas ações de alimentos que tramitam na primeira vara de família de Juiz de Fora, onde eu trabalho. A intenção é receber pensão praticamente indefinidamente. A dedicação da maioria desses jovens ao estudo é mínima, praticamente nenhuma. Muitos repetem, são maus alunos e estão na faculdade simplesmente para ganharem a pensão. Vejo vários casos desse tipo. Meus amigos e minhas amigas, o Código de Processo Civil tem um artigo que quase ninguém prestou atenção nele. Eu não conheço ninguém que tenha prestado atenção nele a ponto de chegar à conclusão a que eu cheguei. E eu vou dizer aqui. Se não me engano, o artigo 8º, que diz que o juiz, ao interpretar a lei processual, levará em conta o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Cada um vai dizer uma coisa diferente. Cada um entende de uma forma diferente. Eu acho, meus amigos e minhas amigas, que a dignidade da pessoa humana está, para quem é válido para o trabalho, é no seu trabalho. A pessoa sustentar a si própria pelo seu labor, pelo seu trabalho, pela sua profissão, seja ela qual for. Não existe uma profissão que seja
melhor do que outras, do que as outras. Cada uma tem a sua importância, dependendo da forma como você trabalha nela. O trabalho da faxineira é tão importante quanto a do prefeito. Se o faxineiro é qualificado, dedicado, ele é melhor do que o prefeito que não é nada disso. Perante a própria consciência, perante aqueles que avaliam o seu trabalho. Então, meus amigos e minhas amigas, eu vou falar isto que eu vou mencionar agora. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Trabalhei no Bradesco aqui em Juiz de Fora. O meu salário era pequeno, porque era menor de idade, e os menores ganhavam menos do que quem já tinha 18 anos, mas eu aprendi muita coisa, muita coisa. Alguém vai falar que o trabalho que eu desempenhei no Bradesco, em um banco, não tem nada a ver com a profissão que eu fui escolher lá na frente. Mas tem sim. O trabalho amadurece a pessoa, amadurece, dá responsabilidade, dá uma série de virtudes que quem não trabalha não tem. Eu imagino a pessoa que vai começar a trabalhar quando já esteja formada, nunca trabalhou antes, não tem a mínima ideia do que é o trabalho. O estudo é uma coisa, o trabalho é outra. O estudo prepara para o trabalho? Eu faço uma pergunta. O estudo prepara para o trabalho? Depende de quem estudou, da forma como estudou e, principalmente, se trabalhou enquanto era estudante. Por isso, meus amigos e minhas amigas, muitas faculdades têm o chamado estágio, mas quem leva a sério o estágio se prepara para o trabalho futuramente. Quem não leva a sério o estágio, não se dedica realmente no estágio, não vai ser nunca um bom profissional. É muito difícil que, a partir de 20 e tantos anos ou 30 anos, depois de formado, comece a entender o que significa essa realidade que vai para sempre, que é o trabalho. Porque o trabalho é que é definitivo, meus amigos. Quanto mais cedo a pessoa começar a trabalhar, mais ela se prepara para o futuro, que vai ser o trabalho pelo resto da vida. Mas eu quero agora passar para as ações de alimentos para filhos maiores. Existem juízes, advogados, promotores, tribunais, etc., que pensam que o pai normalmente é aquele que é o réu nas ações de alimentos, tenha que sustentar o filho enquanto é estudante universitário ou enquanto é estudante de curso técnico. Eu acho que cada caso tem que ser olhado com a maior atenção possível, a maior atenção possível. Não dá para se dizer que a decisão tenha que ser sempre de um jeito ou sempre de outro. Cada caso é um caso. E assim eu acho que tem que haver a ideia da dignidade da pessoa humana. O que uma coisa tem a ver com a outra? Dignidade da pessoa humana em ação de alimentos. Nós temos, eu acho, que pensar na dignidade do
que cobra alimentos, do que pede alimentos, e na dignidade daquele que vai pagar os alimentos. Eu vi em um caso, uma pessoa ser condenada, não por mim, felizmente, eu nunca faria isso, condenada a pagar 20% em favor de um filho, dos seus rendimentos líquidos, 20% em favor de outro e 10% em favor da ex-esposa. Então, meus amigos e minhas amigas, essa ideia de quantitativos fixos, 10%, 15%, 20%, eu acho que isso tem que ser pensado. Alguns entendem que de acordo com o ganho do réu, que é o pai, tem que ser o valor do que o filho ou a filha tem que receber. Vamos imaginar uma pessoa que ganhe, eu não conheço ninguém que ganhe isso, ganhe R$100 mil. E o juiz tem aquela ideia, aquele padrão que ele sempre segue, de o filho ou a filha ganhar 20% do que o pai ganha. O líquido do pai, vamos dizer que seja 100 mil. Eu não conheço ninguém assim, não. Mas, imaginando, o filho vai ganhar R$20 mil, simplesmente porque está estudando em uma universidade. Eu já vi até caso de quem está estudando em universidade pública haver decisão de ter que pagar, o pai ter que pagar, mesmo assim. O filho estuda em uma universidade pública. Então, esse filho ou filha, ele ou ela vai ganhar R$20 mil simplesmente para estudar. O que vocês acham disso? Eu entendo que tem a pessoa que recebe alimentos, não tem que receber realmente salários altos. Tem que ter, se for o caso, o necessário para tão logo consiga se tornar uma pessoa do estilo norte-americano. É bom para quem? É bom para aquele que está sendo cobrado e é bom também para aquele que está recebendo. Imaginem se uma pessoa que está recebendo, regra geral, um salário desses, uma pensão dessas, que eu chamei até de salário, de R$20 mil, R$10 mil, alguma coisa assim, vá querer estudar. É difícil de acreditar nisso, mas pode acontecer. Por isso eu falei que cada caso é um caso. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho muita preocupação com o que será do Brasil daqui a alguns anos. Nós vemos hoje a maior parte dos jovens, quase a totalidade, não trabalha e não está querendo começar a trabalhar. Daqui a poucos anos, quando esses jovens já não estiverem mais na condição de jovens, que futuro aguarda esses jovens? Que futuro aguarda o nosso país, o Brasil? Que futuro?
e a dignidade da pessoa humana. Aquele juiz que tinha que olhar isso, não olhou e simplesmente acobertou uma situação de, muitas vezes, clientelismo, de acomodação. Eu sou estudante, eu sou universitário. Eu vou viver a vida inteira como universitário. Quando eu estudei na Faculdade de Direito Federal de Juiz de Fora, eu trabalhava como entregador de correspondência, trabalhei como secretário sem carteira anotada de vários setores da universidade, ali do DA, de DCE, esse tipo de coisa, e ganhava meio salário mínimo, mas estudava e trabalhava. Por quê? Eu sentia, além da necessidade financeira, porque nós não tínhamos recurso, e também eu sentia que aquilo me aprimorava, me preparava para a vida futura de trabalho, e hoje, com 66 anos, eu trabalho até hoje. Não computei esse tempo, uns 5 anos de trabalho informal, mas aprendi muita coisa. E eu acho, meus amigos e minhas amigas, que o artigo 8º tem que ser aplicado. O juiz, ao aplicar qualquer regra processual, deve levar em conta a dignidade da pessoa humana. A dignidade é o trabalho. Os americanos são um povo rico porque trabalham. Nós vemos, eu já tive um caso de pensão paga por um pai a uma filha que é advogada. Eu decidi contra, ela recorreu ao Tribunal de Justiça. Eu vi pessoas que trabalham e houve condenação para que o pai continue pagando alimentos para uma pessoa que trabalha. Eu não consegui entender até hoje, pessoa maior que trabalha. Quero aproveitar também para falar sobre os chamados alimentos avoengos. Sinceramente, meus amigos e minhas amigas, essa disposição legal de onerar os avós, normalmente idosos, e praticamente todo idoso tem comorbidades, uma expressão que está sendo muito usada hoje. Os avós vão pagar alimentos para netos maiores, sendo que eles próprios têm muitas necessidades financeiras, têm que comprar seus medicamentos, têm que passar o resto da vida pagando, ou passar uma grande parte da vida, um tempo, desviando o dinheiro do seu próprio sustento para custear o sustento de netos, principalmente maiores. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho muita preocupação, como eu falei, com relação a alimentos e outros temas que eu estou abordando aqui, porque eu vejo de uma forma em que eu considero o artigo 8º do Código de Processo Civil. O juiz, ao aplicar a lei, deve levar em conta
a dignidade da pessoa humana, de um e de outro, não só de quem cobra os alimentos, como também de quem paga. E quero abordar um outro tópico desse assunto: pais que casam-se de novo ou partem para outro relacionamento. Os tribunais entendem que isso não é relevante. Então só vale a primeira família, só valem os primeiros filhos. A segunda família não existe, não tem fome, não tem necessidade de medicamentos, de vestuário, de moradia, nada disso. E a dignidade da pessoa humana, onde fica? Os outros também são filhos. A outra também é esposa. Ele tem direito a ser feliz num outro relacionamento. Eu, como juiz, levo em conta isso. Se a pessoa se casou de novo ou contraiu outro relacionamento, ele tem direito à redução na pensão alimentícia ao filho ou à filha do primeiro casamento. Eu acho que isso é justiça. Fica parecendo que o divórcio é inexistente no Brasil. Até hoje, existem certas pessoas, certos julgadores, que acham o divórcio uma quase ilegalidade ou um absurdo. Realmente, meus amigos e minhas amigas, é necessário que cada caso seja analisado com a maior atenção, sem ideias preconcebidas, sem se desrespeitar o princípio da dignidade da pessoa humana.